Olá pessoal, tudo bem? Vou começar com uma série de vídeos explicando para vocês sobre algumas áreas da saúde que podem ter papel ali importante em pacientes cardíacos e na vida de todos nós. Hoje eu vou falar da psicologia, uma área da saúde que estuda a saúde mental e o comportamento das pessoas. Vivemos numa era em que as pessoas se sentem mais estressadas, mais ansiosas, mais sobrecarregadas, com problemas interpessoais. Tudo isso acaba nos trazendo cada vez mais doenças no geral, inclusive mais doenças cardíacas. É muito comum no meu consultório ouvir histórias de pacientes que se sentem assim. Isso tudo acaba gerando mais e mais doenças e pode até, tornar o tratamento em si do paciente mais difícil. Cuidar da cabeça então, pessoal. É raro alguém entrar na minha sala e não dizer que está estressado, ansioso, depressivo, mesmo sem eu perguntar. Se eu pergunto, então, acho que dá 100% das pessoas. Por isso, hoje você vai saber mais sobre a psicologia, o porquê das pessoas precisarem mais da ajuda dos psicólogos e no que eles podem ajudar em relação aos pacientes cardíacos ou na prevenção de doenças. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você alguma vez pensou em se consultar com um psicólogo porque sente que a tua cabeça está cansada ou porque sente que você está ansioso demais? Pois deixa aqui nos comentários. Comenta aqui também se você já fez tratamento ou se você está passando por um psicólogo. Eu quis trazer um pouco mais sobre essa área da saúde, porque é visível a quantidade de pessoas que estão se sentindo estressadas, ansiosas, cheias aí de problemas interpessoais, transtornos psiquiátricos aí dos mais variados. Como já falei nos meus vídeos, o estresse e a ansiedade têm papel importante no aumento ali do risco cardíaco. É isso mesmo. Quem é mais ansioso e estressado infarta mais e tem mais AVC, por exemplo, que é o derrame. Além disso, quem é ansioso adere menos aos tratamentos do coração e aos tratamentos médicos em geral. Por isso é tão importante você estar com a mente tranquila, estar com a mente equilibrada para prevenir doenças, tratar de doenças que já existem e realmente ter bem-estar. Agora quero falar para vocês sobre as 5 principais funções de um psicólogo. Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, assim você recebe todo vídeo novo meu. Vamos falar então das principais funções do psicólogo. Primeira, ela ajuda as pessoas a lidar com seus problemas emocionais. Então, lidar com o estresse, com a raiva, com a tristeza, com o medo, com a solidão, com outros sintomas emocionais. Segunda função, o psicólogo pode te auxiliar a melhorar o desempenho das suas atividades, seja no trabalho, no estudo, nos esportes. Terceira, ela pode diagnosticar e tratar transtornos mentais, como depressão, transtorno de personalidade, transtornos alimentares através da terapia cognitivo-comportamental, terapia psicodinâmica, terapia familiar, por exemplo. Mas vamos lá, quarta, ela pode trabalhar com grupos para resolver conflitos, melhorar a comunicação entre as pessoas de um grupo, por exemplo. Quinta função, eles podem ajudar você a desenvolver habilidades de autoconhecimento, autocontrole, elevar a tua autoestima. Olha então como é importante o papel do psicólogo. Existem várias outras funções, mas essas aí são as principais. Elas podem te ajudar a enfrentar desafios emocionais e comportamentais, ajudar no teu bem-estar mental, emocional e ainda melhorar a sua qualidade de vida. Para vocês terem uma noção, dentro da psicologia existem várias áreas ali de atuação. Igual na medicina, A gente tem a cardiologia, ginecologia, dermatologia.
Dentro da psicologia também tem várias subespecialidades. Existe a psicologia clínica, que envolve o estudo e tratamento ali dos transtornos mentais e emocionais. A psicologia social, que vai estudar como as pessoas interagem e se relacionam em grupo. A psicologia do desenvolvimento, que estuda como as pessoas se desenvolvem e mudam ao longo da vida, desde a infância até ali a fase adulta. A neuropsicologia, que estuda como o cérebro e o sistema nervoso influenciam ali no nosso comportamento e nas nossas emoções. Tem várias, psicologia educacional, psicologia forense, da saúde, do esporte, né? Citei todas essas aí para vocês entenderem que cada área tem seu foco e métodos de pesquisa. E todas têm um objetivo em comum, que é entender o comportamento humano, melhorar o meu bem-estar, né? No final das contas é isso. Ok, doutor, mas quando as pessoas precisam ali de um psicólogo? Para procurar um psicólogo, normalmente não é necessário nenhum encaminhamento médico. Qualquer pessoa pode buscar ajuda diretamente. Mas existem alguns casos que podem ser recomendados que a pessoa procure, né, com a orientação de um médico ali antes de buscar o psicólogo. Especialmente se estiver tomando algum medicamento ou tiver com algum problema de saúde que possa estar afetando a tua saúde mental ou tua saúde física. Um exemplo clássico que eu dou é quando a pessoa ela começa a ter, por exemplo, palpitação, batedeira. Será que ela tem palpitação pelo estresse, pela ansiedade? Ou será que ela está com alguma doença do coração? Por isso que é muito importante, primeiro, a pessoa descartar qualquer doença do coração, né, ali com o teu cardiologista. Descartou coração, é ansiedade mesmo. Aí eu vou lá e encaminho o paciente no psicólogo. Sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região, pode se consultar com a gente agora via presencial aqui em Indaiatuba. E a gente também atende todo o Brasil via telemedicina. E por que será que as pessoas precisam tanto ir num psicólogo, né? Quem aí não passa por problemas emocionais? Poucas pessoas são capazes de passar ali por situações difíceis e não se sentirem ansiosas, tristes, muitas vezes com medo. Em algum momento da vida, todo mundo passa por alguma situação assim e muitas não conseguem enfrentar o problema ali sozinho. Então, o psicólogo pode te ajudar de forma saudável, né, a resolver todas essas dificuldades. Pacientes com transtornos mentais, além de serem avaliados por médicos psiquiatras, podem também procurar um psicólogo para se tratar, né? Um profissional ali complementa o outro. Muitas pessoas também têm vontade de se conhecer melhor, então acabam procurando o psicólogo, né? Que ele tem um papel incrível também na questão do autoconhecimento, em melhorar a tua autoestima, melhorar a tua confiança. E trazendo um pouco para a minha área, que é a cardiologia, o psicólogo tem um papel importantíssimo no tratamento de pacientes cardiológicos. No meu consultório, eu diagnostico as doenças cardiológicas e faço o tratamento medicamentoso. Muitos pacientes se sentem ansiosos, com medo ou tristeza, né? Isso acaba aumentando ainda mais o risco de outras doenças. Isso pode piorar a qualidade de vida desse paciente. Então, toda vez eu oriento esse paciente a estar bem psicologicamente, para evitar outras doenças, para que consiga tratar melhor, né, da sua doença pré-existente. Oriento também a prática de exercício físico, alimentação saudável, que faz parte ali de todo um estilo de vida saudável. A mente tranquila é fundamental para a adesão do tratamento e para que esse paciente viva com mais qualidade de vida. O psicólogo, então, ajuda o paciente cardiológico a gerenciar o estresse, que é um fator de risco a mais para a doença do coração. Pode ajudar também com técnicas de relaxamento, exercícios de respiração. É importantíssimo também na hora da reabilitação cardíaca. E claro, ele vai te ajudar, né, mais uma vez, a melhorar a tua qualidade de vida. Você conhece alguém que tem alguma doença do coração, que já infartou, que é hipertenso ou que tem insuficiência cardíaca e está morrendo de ansiedade com tudo isso? Você compartilha esse meu vídeo aí com essa pessoa, tá? Vamos ajudar a salvar o mundo.
A doença cardíaca pode afetar a qualidade de vida de muitos pacientes e o psicólogo pode encontrar maneiras de manter a tua saúde mental e emocional enquanto você lida aí com algumas limitações que a doença cardíaca pode te dar. Em resumo, pessoal, a psicologia então pode desempenhar um papel importante na vida das pessoas, inclusive no tratamento dos pacientes cardiológicos. É muito importante você considerar uma consulta com um psicólogo, principalmente se tiver alguma doença cardíaca, né? Hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, infarto prévio ou alguma arritmia cardíaca. Essa área de saúde pode ajudar você a lidar com as emoções, aderir ao plano de tratamento, fazer mudanças no estilo de vida, te fazer enxergar melhor as coisas boas da vida e melhorar mais uma vez a tua qualidade de vida. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.